O Senhor esteja com vocês. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra. Então mandaram os seus discípulos, junto com alguns do partido de Herodes, para dizerem a Jesus: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que, de fato, ensinas o caminho de Deus. Não te deixas influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas um homem pelas aparências. Dize-nos, pois, o que é que pensais? É lícito ou não pagar imposto a César? Jesus percebeu a maldade deles e disse: Hipócritas, por que me preparais uma armadilha? Mostrai-me a moeda do imposto. Levaram-lhe então a moeda. E Jesus disse: De quem é a figura e a inscrição desta moeda? Eles responderam: De César. Então Jesus lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs, meus irmãos, o texto do Evangelho que acabamos de escutar daria assunto bastante para uma longa reflexão. No entanto, hoje, na tradição da Igreja, é o dia das missões. E isso tem a ver diretamente e profundamente conosco. Todos somos missionários. Cada um veio a este mundo para cumprir uma missão. E a nossa vida se decide pelo sucesso ou pelo fracasso, a partir da realização de nossa missão. No dia em que nós fomos levados à pia batismal e recebemos a unção da Santa Crisma, nós começamos a participar de um time muito especial. Um time em que todos entram em campo, por direito e por dever. Um time em que todos jogam, ninguém fica na reserva, por direito e por dever. E em que todos são responsáveis pelo resultado da partida, pelos mesmos motivos. O batismo imprimiu em nós uma logomarca, uma grife para toda a vida. Mas isso só funciona se nós formos apaixonadamente cristãos. Aliás, tudo que tem valor na vida só dá certo se está animado por uma paixão. Para facilitar nossa reflexão, pois, vamos nos inspirar em um dos cristãos, ou talvez o cristão mais apaixonado que nós conhecemos, com a sua voz autorizada e o seu testemunho em que brilha a autenticidade, o Papa Francisco. Ele escreveu um documento importantíssimo, intitulado Evangelii Gaudium, a alegria do Evangelho. E aí ele convoca todo o povo de Deus para uma nova conversão, para iniciar um processo que ele chama Igreja em Saída, Igreja em Movimento, Igreja em Caminho. Para onde? Certamente, para onde estão espalhados os filhos e as filhas de Deus, para esse vastíssimo mundo.
É aí o campo de batalhar pela nossa subsistência. É aí o espaço de construir a fraternidade. É aí o lugar de cumprir nosso destino e alcançar a nossa plena realização. Um dia Jesus chamou seus apóstolos e lhes deu uma ordem: ide pelo mundo inteiro e anunciai a todas as criaturas a boa nova de Deus. Ele não disse: fiquem onde vocês estão, orando e vigiando, e depois chamem o povo para suas casas, suas basílicas, suas catedrais, suas igrejas e proclamem a boa nova de Deus. Não. Ide é uma expressão verbal de movimento, de dentro para fora. E ele ainda indicou o endereço, o mundo inteiro. Por isso o Papa declara com palavras fortes e claras: nós não podemos permanecer tranquilos em uma espera passiva dentro dos nossos templos. E continuou: prefiro uma igreja fraturada, enlameada, pela coragem de sair pelas estradas, do que uma igreja limpa, mas enfermiça, pelo fechamento e o comodismo de se agarrar em suas próprias seguranças. No momento em que Jesus enviou seus apóstolos pelo mundo, qual foi sua primeira preocupação? Não foi o conteúdo da doutrina, não foram os métodos, os modos de evangelizar, foi o testemunho pessoal do missionário. Não leveis nada pelo caminho, nem 2 túnicas, nem sacola, nem dinheiro. Dai de graça, porque de graça recebestes. Se a missão deles era espalhar as boas notícias de Deus, então que a melhor notícia fosse eles mesmos. Cada um de nós é uma notícia de Deus. E a depender do cumprimento de nossa missão, seremos uma boa ou uma má notícia. Dai de graça, não leveis nada pelo caminho. Com essas palavras, Jesus parece lançar seus discípulos numa aventura cega, inconsequente. É uma ilusão de ótica. Mais adiante, ele acrescenta outras palavras que nos fazem compreender essa advertência. Ele diz: comei e bebei de tudo que vos oferecerem, porque o operário é digno de seu salário. Em outras palavras, não pensem que vai faltar para vocês o necessário para o seu sustento ou para o seu conforto. De fato, nesses 2000 anos de cristianismo, jamais o povo de Deus permitiu que um verdadeiro missionário passasse necessidade material. O que Jesus está exigindo de seus apóstolos é outra coisa. É o desapego, o despojamento, libertos de outros interesses e outras ambições, eles se tornam pessoas livres. E como pessoas livres, eles poderão caminhar para qualquer parte, aonde a missão os chamar. E como pessoas livres, eles terão autoridade moral para dizer o que for preciso, diante dos humildes ou dos poderosos, sem temer as consequências. Como pessoas livres, somente eles gozarão da confiança dos seus ouvintes quando for necessário denunciar a mentira e a corrupção. Como pessoas livres, eles não terão nada o que perder, por isso poderão arriscar-se pelos caminhos mais distantes e mais perigosos. E sem a posse de bens materiais, eles não terão mais nada o que dar, a não ser
eles mesmos, sua pessoa, sua vida, e poderão dizer como São Paulo: eu não sou escravo de ninguém, mas, por causa do Evangelho, eu me faço escravo de todos, para ganhar o maior número possível para Deus. Somente, diz o Papa, com essa liberdade interior, é que o missionário vai se livrar dos riscos que vão ofuscar o poder e a beleza do Evangelho. E o Papa aponta esses riscos. Ele diz: uma prática religiosa sem colorido, onde tudo parece caminhar normalmente, mas na verdade tudo está desgastado pela rotina, vazio de ardor, vazio de paixão. Uma prática religiosa onde a preocupação primeira é o cuidado com o bem-estar pessoal, onde há um excesso de zelo pela pompa da liturgia e da celebração, pela doutrinação moral, pelo prestígio da igreja e não pela inserção do Evangelho nas necessidades do povo. E o Papa conclui dizendo: uma igreja assim será prisioneira de suas próprias tradições, querendo aprisionar Jesus nos seus esquemas monótonos. O Papa tem sido muito forte quando ele denuncia essa tentação de transformar igreja em poder. A igreja, continua ele, deve ser mãe e pregar ao povo como uma boa mãe ensina ao seu filho, confiando, sabendo que ele vai confiar em sua palavra, porque se sente amado. Uma igreja assim vai se ocupar muito mais em servir do que em buscar fortuna e poder. Poder, afirma o Papa, é uma terrível tentação para todas as denominações religiosas, todas, sem exceção. E o poder não gera simpatia, pelo contrário, o poder produz dominação naqueles que o possuem e medo e submissão naqueles que dependem do poder. E o poder jamais tem o direito de usar o nome de Deus, a não ser quando ele é compreendido e praticado como serviço. Eu vim para servir de Jesus e não para ser servido. O povo de Deus precisa de pastores, diz o Papa, e não de funcionários. O que é que Jesus diria se voltasse a muitos líderes religiosos de muitas igrejas, que são chamados também de pastores, mas na verdade não são pastores, são empresários negociando com as coisas sagradas e usando o nome de Jesus para explorar a boa fé do povo. De si Jesus disse: as raposas têm suas tocas, os pássaros têm os seus ninhos, mas eu não tenho sequer onde repousar a cabeça. Com esse espírito de desapego, o missionário pode caminhar livremente pelas estradas do mundo e misturar-se com os seus habitantes, sem nenhuma discriminação. Seu poder único e invencível é o poder da fé. Uma fé autêntica, escreve ainda o Papa, comporta sempre o desejo de mudar esse mundo, de transmitir valores, de deixar uma terra melhor depois de nossa passagem por ele. Por isso o missionário nunca pode assumir uma atitude de mestre, alguém que sabe de tudo, nem de juiz ou inquisidor, alguém que pretende julgar e condenar, mas sempre servidor. E enquanto serve, ele abre os olhos para ver esse mundo com os olhos lúcidos,
com um olhar clarividente, crítico. Aí o Papa é mais forte ainda na sua encíclica, com a sua avassaladora oferta de consumo. O mundo atual impõe às pessoas um grande risco, uma tristeza individualista que procede da acomodação do coração. Uma busca excessiva de prazeres individuais que isola a sua consciência. A vida interior se fecha nos próprios interesses, então deixa de haver a atenção aos outros. Já não entram os pobres, já não se ouve Deus, o coração já não se aquece com o entusiasmo de fazer o bem, e cada um se torna sua própria referência. Então aumenta a voracidade. Quanto mais o coração está vazio, mais a pessoa sente necessidade de comprar coisas, de possuir coisas, de consumir coisas. O Papa vai mais adiante, ao lado desse panorama de consumo, há um outro panorama de pobreza e frustração, que gera o desespero e a violência. Isso resulta de um sistema econômico e político injusto na sua raiz. Um poder que mata, afirma o Papa diretamente, um poder que mata porque nele prevalece a lei dos mais fortes. Os mais fracos são excluídos, tidos em conta de massa sobrante, lixo humano. E essa parte ele conclui dizendo enfaticamente: até que se resolvam, de uma vez por todas, o problema dos pobres, não se resolverão os problemas do mundo. Portanto, existe uma íntima relação entre a ação missionária e a luta pela justiça social. Há sempre mais necessidade de vozes proféticas para impedir uma falsa reconciliação, de manter os pobres calados, enquanto os afortunados não cedem em seus privilégios. Finalmente, minhas irmãs e meus irmãos, as palavras que o Papa Francisco disse aos jovens, 3 milhões de jovens reunidos no Rio de Janeiro, valem para todos nós. Não tenham medo de ser felizes. Tenham a coragem de ser felizes. Tenhamos a coragem de sermos felizes, ou ao menos de jamais desistir do direito de buscar a felicidade. Sejam revolucionários, disse ele. Sejamos revolucionários. Confiemos que um outro mundo é possível melhor do que esse e batalhemos por ele. Acolham as surpresas de Deus, continuou o Papa. Quem sabe durante esse tempo da pandemia, Deus não se aproveitou para nos fazer algumas boas surpresas. Estejamos atentos. E concluiu dizendo aos jovens: conservem a esperança e vivam na alegria. Justamente por nós estarmos do lado de Deus, por sermos conduzidos pela luz da fé, é que nós temos que ser pessoas de esperança e de alegria. Durante todos esses anos, nós temos sido animados, iluminados, fortalecidos, alimentados por esse modo de ser e de agir do nosso Papa Francisco. Esse é o jeito de ser um pai, ter a firmeza de um pai, a ternura de uma mãe, os cuidados de um irmão, de trocar poder por compaixão, trocar a cruz dourada ou a cruz de ouro pela cruz de madeira do Calvário, de descer do trono papal para abraçar os mais humildes. Sigamos seu exemplo e sejamos evangelizadores. Para evangelizar, para sermos missionários,
não precisamos estar com o nome de Deus a cada momento. Nem precisamos estar procurando saber o que os outros fazem para avaliar e julgar. Todo bem que a gente fizer, todo ato de bondade, toda palavra de força e de conforto e de renovação, tudo isso é uma boa notícia de Deus. Confiemos, pois, naquele que nos mandou pelo mundo inteiro para anunciar a todas as criaturas as boas notícias de Deus. Amém. A minha alegria de poder, todos os domingos, celebrar essa Eucaristia com vocês, me leva a lhe fazer um pedido, para você curtir esse vídeo e inscrever-se na TV MTC. Você está contribuindo para a formação da classe trabalhadora, está contribuindo também para ampliar a consciência de que nós devemos comunicar nossos valores, nossas convicções, nossos sonhos, e isso tudo através dessa fabulosa tecnologia. Curta esse vídeo e inscreva-se na TV MTC. Muito obrigado.